este é o programa Ser Mulher, o nosso espaço para evidenciar quem somos e o que desejamos nós, mulheres, na diversidade de papéis que desempenhamos. Eu sou Marciele Scarton, conduzo mulheres como você a atingirem seus objetivos com equilíbrio e leveza. Te convido a me acompanhar também pelo Instagram, é só me seguir por lá, @Marciele Scarton. Estamos retomando a nossa conversa por aqui. E para essa retomada, separamos um tema muito especial. Ele é pouco abordado, mas muito sentido pelas mulheres. O peso que nós mulheres carregamos em nossas costas. Principalmente o peso psicológico. Culpas, pressões, ressentimentos, julgamentos. E para que nós possamos apresentar essa abordagem, essa reflexão para você, eu trouxe hoje como minhas convidadas a educadora física, Catiane Osmarini, bem-vinda. Obrigada, Marci. Obrigada pelo convite. E a fisioterapeuta Camila De Castria. Obrigada. Bem-vinda também. Obrigada. Tenho certeza que elas vão nos trazer aspectos muito importantes a respeito desse assunto. Eu gostaria de começar contando para vocês e para as mulheres que nos assistem uma lembrança que eu tenho da minha infância, de uma mulher que caminhava todas as manhãs no bairro onde eu morava. Era uma senhora e ela tinha a coluna tão encurvada, que ela chegava às vezes a se apoiar com as mãos, como se ela caminhasse com as pernas e com as mãos. E foi uma imagem tão marcante para mim que ela me acompanha até os dias atuais. Lá na infância, eu ficava pensando qual era a doença física que aquela mulher tinha para andar daquele jeito, para apresentar essa condição na sua coluna. Muitos anos depois, entrevistando as senhoras do livro Mulheres do Interior, eu lembrei dessa cena, porque conforme as senhoras iam nos relatando as suas dificuldades, os seus sofrimentos, as situações dolorosas pelas quais elas passaram em suas vidas, elas iam se encurvando cada vez mais. E isso me fez entender que aquela senhora lá da minha infância, claro, devia ter um problema físico, mas ela também devia ter essa carga de todas essas questões que eu acabei de pontuar. Vocês também observam essa marca das histórias femininas na sua postura, nos seus problemas de coluna? Sim. Sim. A gente consegue observar no meio onde eu atuo, estou inserida, né, que é no interior, trabalhando com atividade física, e o público é muito maior feminino do que masculino, a gente percebe, sim, bem de um contexto todo, assim, desde lá de trás das nossas avós até a atualidade. E a gente veio conversando com a Cami que isso também é muito cultural também, né? Claro, com o excesso de trabalho que elas tinham, né? De trabalhar, além dos afazeres domésticos, trabalhar na roça, né? Nas colheitas. Elas tinham vários filhos, né? Não eram 1, 2 filhos, eram 10 filhos. Então, a gestação também vai modificando toda uma estrutura física, né? Mas, na adolescência, por exemplo, entrando numa adolescência, nós somos adolescentes, a gente sabe o quanto, às vezes, por aparecer o peito, né? Eu tenho vergonha, vou me curvar, acaba fechando, né? Fechando o peito e se recolhendo, ou se é ou maior ou menor, né? Isso é muito cultural, a gente percebe isso muito na cultura, assim. E a gente percebe essas marcas, sim, nas mulheres. E outro aspecto que tu acabou já mencionando também é essa herança do trabalho árduo. Antigamente, todo o valor da mulher ele estava associado ao esforço de trabalho, ao seu esforço físico. E isso, como tu comenta, é cultural e é percebido até os dias atuais. Tenho certeza que vocês já observaram que é bem mais comum senhoras mais idosas
limparem o chão agachadas, né? Esfregando o chão, parece que empregando mais esforço do que mulheres mais jovens, porque isso era um aspecto muito marcado antigamente. Quanto mais caprichosa fosse a mulher, né? Eles usavam muito essa palavra. E esse capricho estava associado a essa limpeza árdua, principalmente relacionado às atividades domésticas, né? E dá para citar um outro exemplo também. As mulheres do passado, elas não tinham máquina de lavar roupa. Sequer um tanque, né? Elas lavavam as roupas nos rios. E esses rios, na maioria das vezes, eles ficavam a quilômetros da casa delas. Então, tem até uma senhora que nos falou assim: ir até o rio era moleza, né? O problema era voltar com uma carga de roupa molhada num braço e com uma criança no outro. Então, tinha todo esse desgaste físico da coluna e também as pressões psicológicas. Qualquer, por exemplo, conduta errada que um filho ou uma filha tivesse, essa culpa ela recaía sobre a mulher. O pai jamais era culpado por esse desvio de conduta do seu filho. Então, é só um exemplo de tantas coisas que recaíam sobre as mulheres. E esse peso ia se acumulando, tanto o peso físico quanto esse peso emocional, psicológico. Em relação às atividades domésticas, já que a gente tocou nesse ponto. Eu atendo muitas pessoas mais de idade, né? Jovens senhoras que trabalham em casa, né? E às vezes eu tenho que perguntar para elas assim, em que momento do teu dia tu parou para sentar, para descansar tuas pernas, porque elas vêm com dores, assim. Dor no joelho, dor na cervical, dor no braço, né? De estender roupa o dia inteiro, de esfregar as calçadas, né? E aí eu xingo, né? Eu digo, em que momento no teu dia tu sentou pra descansar tuas pernas? Tu tem que fazer tudo isso hoje, tu não tem essa necessidade de fazer tudo isso hoje. Quem é que tá te cobrando? Às vezes eu dou uma cutucada, né? Quem é que tá te cobrando de tu fazer tudo isso, né? Mas é que eu fico em casa e aí elas se acham na obrigação de fazerem tudo o dia inteiro. Como é cultural, a própria mulher se cobra. Isso. Essa cobrança é dos outros, sutil, né? Mas elas se cobram às vezes muito mais do que os demais. Do que os demais. Do que seus pares. Isso aí. E aí, conversando também com elas, eu faço elas entenderem isso, que elas não precisam se cobrar tanto, né? De ter que fazer tudo naquele dia, o que o corpo precisa descansar também, não é só trabalho, né? Nós tem que relaxar o corpo, senão é como se fosse uma máquina, né? Se tu não descansa, ele vai pifar. Né? Eu cheguei a conhecer um casal, ambos, né, com mais de 60 anos, e eles se vangloriam porque ela ainda lava as roupas à mão. Eles têm máquina de lavar, obviamente, e eu brinco que eles têm uma condição financeira que eles poderiam ter até um robozinho que fizesse as tarefas domésticas. Só que tanto o marido quanto ela se vangloriam, é como se fosse denotando valor mesmo, de que ele fala, não, porque a minha esposa, ela lava as roupas à mão. Atividades como essa, quero que vocês possam contextualizar para a gente. Existem atividades específicas que prejudicam a coluna, que deveriam ser evitadas pela mulher, ou feitas de uma forma diferente? Sim, na verdade, o que acontece? A mulher, nessa faixa etária, gosta muito de passar roupa, né? Aos 50, 60 anos, adora ficar passando tudo que é coisa, né? E aí começa a doer o que é a lombar, né? Porque não tem um apoio ideal ali nos pés. Então, o ideal é ter um banquinho, né? Sempre levar o banquinho, em todo lugar que tu vai, bota o banquinho ali, apoia uma perna, depois tu troca, apoia a outra, pra lavar uma louça também. Tem que ter o cuidado da pia não ser muito baixa, porque tu fica ali toda torta lavando louça, né, o tempo inteiro. Senhoras que têm problema nos ombros, né, que tem ali algum problema no tendão, né, nos ligamentos, elas querem estender a roupa lá em cima, né, e aí dói os ombros. Então, o ideal é que tivesse o varalzinho, aqueles de chão, sabe? Que tu tá ali, na tua altura, né? Pra te poder não sobrecarregar o teu ombro, né? Esfregar a coisa, que elas adoram ficar limpando o vidro, esfregando, né?
Então, daqui a pouco tem um cuidado. Ah, vou fazer um pouquinho, amanhã eu termino. Se tu não tem condições de ter alguém pra fazer pra ti, de pagar alguém pra fazer pra ti, né? A mesma coisa é a limpeza com um aspirador de pó ou com a vassoura. Muitas relatam dor na lombar, né? Depois, eu mesma, inclusive, comprei um aspirador robô porque eu começava a querer limpar a casa, minha lombar já começava a incomodar. Então, comprei lá o negocinho, não preciso ficar mais me abaixando. O vertical? Né? Não, o aspiradorzinho, aquele que passa por tudo. Ah, ele vai só dar tá, robô, o é a robozinho. Rose, é a Rose, eu chamo ela de Rose. Liga a Rose lá que ela limpa, né? Vai embaixo das camas, porque tinha que empurrar a cama pra cá, cama pra lá e não sei o que, pra limpar o chão, pra limpar embaixo das camas, e nem limpava direito, né? Então daí comprei a tal da Rose pra limpar. E elas relatam muito isso, né? Então, dor na lombar ali de ficar fazendo esse esforço, né? Então assim, compra um aspiradorzinho, dá um jeito ali. Ele vai limpar tudo pra ti, é isso. Fica se estressando. Sabe que na minha palestra eu falo de 7 conquistas, que para as mulheres do passado eram direitos negados e para nós são questões naturais. E uma delas é o direito dessas facilidades que nós adquirimos na nossa história mais recente e tem total relação com os eletrodomésticos. Então, às vezes eu começo na palestra falando que os eletrodomésticos são uma conquista feminina e as pessoas acham que é uma piada, mas não é sério, gente. Sim. Quando tu vai olhar a fundo as histórias dessas mulheres do passado e o esforço que elas desprendiam, a gente passa a valorizar mais, inclusive, questões que parecem tão simples como uma máquina de lavar, como um aspirador de pó. É. E muitas vezes não é o poder aquisitivo para desfrutar, para ter esses equipamentos. É muito vinculado a essa questão cultural. Uma cliente minha, a mãe dela estava acamada e precisava lavar a calçada, né? Porque é algo muito importante. Meu Deus, nossa! Lavar a calçada, né? Para essas senhoras. E exatamente por essa questão cultural, porque a calçada tá ali na fachada da casa e fica muito visível. Então, se essa calçada estiver brilhando, denota muito o valor, né? A preciosidade, o capricho dessa mulher. Então, mais uma vez, a questão cultural ali muito presente. Muito presente. Então, a mãe dessa cliente, ela tava acamada e ela queria que ela lavasse a calçada para ela. E essa minha cliente trabalhando numa empresa, não tinha como. E ela disse, mãe, eu vou pagar uma pessoa para ir ali limpar a calçada para ti. E a mãe não aceitou e ficou muito chateada com essa sua filha, porque, inclusive, dizendo que se ela realmente gostasse dela, ela ia lá lavar a calçada. Porque tá associado, inclusive, o amor, o apreço pelas pessoas, tem essa associação desse trabalho, desse esforço, desse sofrimento. Então, isso é muito, muito sério, né? É forte, porque ele reflete, quando a gente para pensar, que reflete inclusive em problemas de saúde, como essas questões da coluna. Quais são os principais problemas de coluna? A hiperlordose e a hipercifose, que é a coluna curvadinha aqui, né? Que várias têm. E o bumbum bem empinado lá atrás, né? Que fica uma curva assim na coluna. São os mais que a gente vê nessas senhoras. E a cervical também, né? Aqui fica uma hiperlordose aqui na cervical também. Sabe que eu tava até fazendo uma reflexão esses dias, que a gente observa isso nas mulheres com mais idade, né? Principalmente na lombar. E esse esforço físico, sem essa consciência corporal, que hoje a gente fala muito em consciência corporal, né? De sentir o corpo, o que eu devo, se eu devo parar, descansar, porque elas não aprenderam a observar o corpo. E se tá na hora de parar, porque tem todas essas questões que a gente falou agora, né, da cultura, de mostrar pro outro que eu estou fazendo. Imagina se eu vou parar em plena tarde, 3 horas, de descansar. O que o vizinho vai pensar de mim, né? E isso ainda tá muito forte. Então, o problema na lombar é muito forte nessas mulheres com mais idade. Nas mulheres com menos idade, da nossa faixa etária, menos ainda,
eu consigo observar uma forte tendência para problemas de cervicais. Escritório, né? Ambiente corporativo. O próprio celular, né? O celular, parei computador, pouquinho, a gente computador, fica... eu tô aqui, eu tô fazendo uma força excessiva, grandiosa pra frente, né? Então, parece um marco divisório, assim, né? Como eu tenho esse público misto, assim, de idades, eu consigo fazer essas observações e eu acho que cabe nós, como profissionais, né, nessa área da saúde, passar essas orientações, né? Por que não? Que tal a gente parar um pouquinho, né? Rever a tua postura. Será que o uso excessivo de celular não tá prejudicando a tua cervical, né? E trazer essa consciência corporal. Porque a atividade física, ela não... consciente, e o exercício físico, ele começou em meados dos anos 70, 80, né? Uma coisa mais... Mas, assim, com mais força agora, né? Em relação à saúde, porque antes era muito estético, hoje já se volta a uma atividade física com saúde, né? E trazer a consciência. Mas é muito engraçado que a gente conversa sobre a consciência corporal e essas mulheres, elas não conseguem sentir o corpo. Tanto as do passado quanto as da atualidade. Uhum. As da atualidade acho que é mais pelo piloto automático. A gente, as do passado não paravam e não param o seu físico, porque elas estão sempre trabalhando. E as mulheres da atualidade não param a mente. Então, de uma forma ou de outra, acaba refletindo esse peso, né? Ou o peso físico reflete na coluna, ou o peso dessa pressão. Dessa ansiedade pelos resultados também, acho que tem muito disso, né? Psicossomatiza, que a gente chama, né? Então lá todos os problemas da cabeça vai pro corpo, né? Dores emocionais, estresse, né? O corpo sente tudo. Todas as dores têm um fundo emocional. E para suprir uma curiosidade da minha vida inteira, então, aquela doença que essa senhora lá, daquela imagem, dessa história que eu contei lá da minha infância, vocês saberiam dizer o que possivelmente ela tinha na coluna, por ser tão encurvada assim? Olha, possivelmente deveria ser uma hipermegacifose ali, né? De talvez lidar muito com coisas no chão, né? Ou ela pode já ter nascido com algum problema grande de coluna, né? Hoje tu tem todo os médicos, fisioterapeutas que conseguem corrigir com uma criança pequena, né? Agora naquela época não se tinha, então não se sabe, né, o certo. Mas pode ser uma hipercifose pelo fato dela não conseguir só trabalhar ao chão, né? O chão me remete muito ao trabalho de colheita. Eu quero mostrar uma imagem que a gente tem no livro de uma senhora aqui. Vou mostrar pra vocês. Depois eu mostro pro público. Quando a gente colocou essa imagem no livro, foi para mencionar que hoje a gente reclama que a nossa jornada é dupla, tripla. E se tratando da história das mulheres do passado, a gente fala que a jornada delas nem podia ser medida em números, né? E olhando para essa foto, o que eu consigo dizer é que a jornada delas era uma jornada de verdadeiros burros de carga. E então me remete, né? Explica para mim aquela postura, né? E o que tu comenta, assim, de que possivelmente essa senhora poderia ter desse trabalho no chão, na roça, na lavoura. Isso. Né? Isso aí. E só uma curiosidade, ela tinha filhos ou não? Eu não sei, eu não sei te dizer, porque era assim, eu via ela passando na rua e era muito marcante pra mim. Eu era uma criança, ficava, né, com pena, imaginando como devia ser difícil caminhar daquele jeito, passar sua vida assim. E me remetia muito à submissão também, que a gente não mencionou, né, exatamente, a submissão dessas mulheres do passado. Mas sabe por que eu te pergunto? Porque lá perto de casa tinham duas senhoras, também curvadas, assim, né? E uma coisa que me chamou a atenção, e agora eu fiz esse link, assim, elas eram solteiras, né? E elas eram justamente, né? Então, pode estar relacionada à solteira, então não tem filhos... Não que isso fosse, né, na época, porque tendo filhos tendo filhos tinha que fazer os afazeres, né? Mas era mais ainda, talvez esse trabalho por ser solteira e não ter nenhum marido, ou enfim, ter ficado solteira, o trabalho foi muito mais excessivo do que
quando casado, talvez também, né? Então, esse peso, assim, eu não casei naquela época, não casar naquela época, carregar um peso, e o que os outros vão falar que eu não casei? E me chamou essa atenção porque eram duas mulheres também, bem curvadas à frente, assim, quase no chão. Mas elas, né, ficaram solteiras, não foram Nossa, é casadas. incrível esse aspecto que a Catiane acabou de trazer. Porque as mulheres que ficavam solteiras, elas eram muito discriminadas. E elas começavam a ser excluídas da sociedade quando elas atingiam a avançada idade de 25 anos, pensem, e ainda não tinham se casado. Então, nem conversa na missa, depois da missa, do terço, elas conseguiam, porque as mães com meninas em idade de se casar, que era na época 16, por aí, não permitiam que suas filhas conversassem com essas solteironas a partir de 25 anos, porque se elas não tinham se casado até essa idade avançada, algum problema elas tinham. Então, pode explicar muita coisa ali, né? E já que elas não tinham se casado, elas tinham que ter alguma função. Então, esse link que tu faz é muito pertinente e faz muito sentido, realmente. E fazendo agora esse salto do passado para os tempos atuais. Mudou a época, muita coisa evoluiu, como a gente acabou de conversar aqui, vários aspectos tiveram avanços. Em contrapartida, surgiram, né, outras problemáticas para a mulher. E uma delas é a pressão estética, que também acaba afetando a coluna. Por exemplo, o salto alto é um vilão nessa história? Na verdade, tudo que é em excesso é prejudicial, né, para a saúde. Então, muito lá no chão, muito lá no alto, também faz com que a coluna fique anatomicamente errada, né? Então, o ideal seria que tu tivesse um equilíbrio. Sim, tu pode usar um salto, mas você não precisa usar ele o dia inteiro. Ou uma rasteirinha, né? Tem pessoas, por exemplo, que usam rasteirinha, daí ficam com a fascite plantar, que é uma inflamação na face do pé, porque não tem uma ergonomia ali adequada no pé, né? Hoje, ainda bem que a gente tem os tênis, né? Que tá mais bonitinho, mais moderninho, né? Que uma vez não se tinha, que era só o salto ou, né, o tênis era pra academia. Hoje tem os tênis que tu pode usar, tem coisas mais confortáveis, tem uns saltos que tem um amortecimento ali um pouco melhor, que não são tão altos, né? Aquele salto agulha, né? Então, na nossa época de balada, era mais esses saltão, né? Eu tava conversando com a Kati de que a gente se emprestava os sapatos, né? E então, tu olhava assim, o sapato já era tudo meio torto, né? Porque cada coluna é uma diferente da outra. Aí tu emprestava pra colega e aí aquele sapato ficava caminhado tudo meio torto, porque ele vai mudando, né? Conforme tu vai usando. Então, pegar o sapato de uma colega, depois dor no pé, dor na lombar, dor não sei o quê. Mas a gente vai se libertando também com o passar dos anos um pouco dessa pressão estética. Isso, assim. Porque anos atrás eu só saía de salto, era inadmissível, eu nem tinha sapato mais baixo. E faz acho que um mês mais ou menos, eu fui numa formatura e quis colocar um saltão enorme. Ah, meu Deus. E eu decidi que eu nunca mais vou colocar aquele sapato, porque eu só consegui ir até a formatura e sentar. Depois. Eu não conseguia transitar lá porque eu fiquei com muita dor no meu pé. Antigamente, eu ia suportar essa dor, ia caminhar, ia fingir que nada estava acontecendo aí de errado. Hoje já eu não... Essa tal de consciência corporal que a gente fala, eu não né? consigo mais ser tão cruel comigo, entendeu? Exato, né? De sofrimento pra quê, né? Isso. Se eu posso estar confortável, né? E a pandemia também, acredito que trouxe um pouco mais dessa consciência do conforto. Da gente ficar mais à vontade. Sim. Ou de unir a estética ao conforto. Realmente se mudou, assim. Acho que a gente fala
menos de 10 anos, né, isso, né, do salto, assim, tinha que sair de salto, para uma festa era só o salto, né. Hoje já se mudou, então, as minhas alunas que são mais jovens, que estão nessa época da balada, né, elas saem de tênisinhos bonitinhos, mas elas prezam ali, sim, elas prezam um conforto. Poxa, eu vou ficar dançando a noite toda, então eu preciso estar confortável. Eu falei, olha, isso já é um avanço legal, né, sem perder o estilo, né, bonitas e bem arrumadas, mas vestindo calçando um tênis, né? Isso pra coluna, né, faz toda a diferença, assim, né? Porque já, não só na coluna o salto, ele é prejudicial, né, em excesso. Mas nos quadris, no joelho, muda o ângulo do pé. Então, as dores ficam, né, depois por um tempo. Eu vou fazer um pedido muito especial para vocês agora, tá? É possível a gente, com o conhecimento de vocês, demonstrar para a mulher que está nos assistindo agora alguns exercícios que ela possa fazer de forma prática e simplificada no seu dia a dia, na sua casa ou no seu trabalho, para corrigir a sua postura ou para prevenir alguma dor específica? Conseguimos? Sim. Bom, se a gente separou alguns, daí eu vou demonstrar. Vamos lá, então. Vamos, então, a uma aula de consciência corporal. A Catiane vai nos explicar um pouquinho sobre o funcionamento da nossa coluna e, na sequência, a Camila vai nos ensinar exercícios muito simples e práticos que a gente pode fazer todos os dias. Isso, então, é muito importante falar quais são os movimentos que a coluna nos permite desenvolver. E a gente tem esses movimentos e eles podem ser introduzidos no dia como um alívio na dor, como uma mobilização, né? Parar uns momentos e fazer esses ajustes da coluna. Então, a coluna são 6 movimentos que a coluna nos permite fazer. Primeiro, eu levo o meu tronco para frente, eu faço uma extensão da coluna. Então, eu estendo a minha coluna lá para frente. Quando eu subo, eu estou retornando pro início e faço uma flexão da minha coluna, né? A flexão da coluna. E esses movimentos para frente e para trás. Depois, eu faço uma inclinação do meu tronco pro lado. E quando eu retorno, eu faço uma extensão. Então, eu faço uma flexão e uma extensão. Ali são 4 movimentos já. Pro outro lado, também, novamente, uma flexão e uma extensão. Eu faço esse movimento. E a rotação para trás. 6 movimentos, então. Muito práticos de fazer, mas para entendimento do que a coluna nos permite fazer esses movimentos. Muito interessante. Isso. Aí eu vou demonstrar alguns exercícios que a gente separou, tá? Não só trabalhando a coluna, como quase o corpo inteiro, que vocês podem fazer em casa. A gente separou uma cadeira para ficar mais fácil de vocês visualizarem e poderem fazer em casa. Daqui a pouco tem algum problema de equilíbrio, que não consegue se equilibrar em fazer alguns movimentos sem apoio, tá? Então, botar o pezinho lá na cadeira, tá? Vai dobrar bem o joelho e esticar bem o joelho. A coluna, ela vai fazer um movimento, ó, de abrir e de abrir, tá? Então, vocês trabalham todo o ciático também, a lombar, essa região, quando sentem dor, tá? Aqui, as 2 mãos lá na cadeira, abrindo bem o peitoral, ó. Posso inclinar um pouquinho a minha coluna lá pra trás e abrir o peito. Já vou alongar, então aquela postura cifótica, eu vou abrir aqui. Eu pode olhar lá pra cima também, tá? E a inclinação, perna direita cruza e as 2 mãos lá na cadeira. E vou olhar lá pra baixo, vou sentir alongar toda a região da coluna aqui, às vezes o bumbum, dependendo do encurtamento. E o outro lado também. Aí eu viro e faço pro outro lado a mesma coisa. E vou sentir o alongamento da lateral. Era isso. Muito simples, dá pra fazer em alguns minutinhos. Isso, paradinho ali, dobre e estica a perna umas 10 vezes, lateral, a abertura de peito uns 30 segundos.
E esse também mantém uns 30 segundos mais ou menos. Uns 10 minutinhos. Isso, ó. Nem isso, dá 5 minutinhos. 5 minutos dá pra fazer todas essas repetições. Sim, faz. Então não tem desculpa, dá pra todo mundo cuidar da sua coluna. E eu queria perguntar, aquele banquinho, que é a sugestão lá pra passar roupa, pra fazer alguma atividade, tem uma altura específica? Vai depender de cada altura da pessoa, né? Eu não posso botar um banquinho lá em cima. Ele Algo tem que fique com... mais ou menos uns 10, 20 centímetros, né? Porque daí fica na altura mais ou menos do quadril. Então, tô lavando louça, lavando roupa, enfim, tô ali, né? Com a posiçãozinha, posso ir trocando pra descansando o quadril. Muito bom. Muito obrigada, Catiane. Muito obrigada, Camila. Dicas muito úteis, simples, que também acredito que às vezes pode parecer que para fazer uma atividade física precisa de algo mais complexo, de uma aula inteira. E existem exercícios que a gente pode fazer ali apenas voltando o nosso olhar para ter essa consciência corporal e com um pouquinho de informação que elas generosamente compartilharam conosco aqui hoje. Nós vamos encerrar por aqui mesmo, tá? De forma diferenciada o nosso programa hoje. Eu espero que essa conversa tenha te incentivado a olhar para ti, né? Tanto na questão física quanto na questão emocional, para que tu possa avaliar se não tá tendo peso demais, né? Às vezes coisas que não precisam estar ali te pressionando, te incomodando. Então, o incentivo do programa de hoje é para que você, mulher, possa olhar para o seu corpo, se observar e relaxar um pouquinho mais, né? A nossa vida precisa de mais leveza e de menos sofrimento, de menos peso. A partir de hoje, essa nossa conversa passa a ser mensal. Até a próxima!